Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar o nosso ensino de hoje. Nos perdoem o atraso, mas tivemos um problema com a nossa câmera aqui, os cabos não estão funcionando. Mas nós vamos começar o ensino de hoje. Queria um feedback de vocês do YouTube aí. Como é que tá para vocês? Pela palavra do seu poder. Pessoal do YouTube, como é que tá aí? Esplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Mandei um feedback de vocês para nós, galera. Eliane falou que lá tá bom. YouTube? Exatamente. Todas as coisas. Tá funcionando. Os dois. Responde. Só que estava liberado. Você fez a obra, você foi útil. Interessante que eu já liberei. Conferi aqui, mas já tá liberado. O link tá com a Rosa, inclusive, desde tarde. Essa é a verdade que move toda top, tudo ok, áudio e imagem, tudo certo. Agora, top, galera colocou top. Tá tudo certo. Ela vai entrar de novo lá e já está ok. Eu coloquei público agora. Estava programado, né? Então vamos embora, né? Pra cima. Vou achar um pouquinho mais aqui. Bom, pessoal, hoje nós estamos aí na batalha, né, de darmos sequência à nossa série de ensinos. Nós já estamos na sexta palavra. Acho que é mais que sexta. Não, lição é mais que sexta, né? Mas a lição. Deixa eu conferir aqui. Como é que eu posso dizer? Não tem o que fazer. Eu queimei a câmera. Estamos na sexta palavra e depois de alguns dias aí de sequência, né? Nós estamos agora fazendo a série procurando, né? Tentando fazer a série uma palavra por ensino, né? Para ser mais rápido o desenvolvimento. Então, hoje já é a nossa penúltima palavra. Penúltima palavra dessa série. E a semana que vem a gente vai encerrar. Se Deus quiser. O pessoal está dizendo que o música de fundo está um pouco alta. A galera do YouTube. Tá bem baixinho aqui no sistema. Para vocês aí, pessoal, melhorou agora, turma do YouTube que fez o feedback da música. Nós tivemos o pedido da Meire, da Eliane, do Casa Brindes, Francis, mais de uma pessoa falaram sobre a música. Teve melhora? E o áudio? E o áudio, pessoal. O áudio do AP, vocês estão ouvindo bem? Microfone? Melhorou, agora sim, a galera falou que tá tudo certo. Tá top. Responderam aqui. É porque o microfone tá metalizado.
Hein, tá parecendo voz de robô, tá metalizado, tá dando para ouvir com clareza, pessoal. Bom, vamos lá. O pessoal falou que tá tudo beleza. Tá tudo Certeza? ótimo. Tudo certo aí? O microfone, o áudio? Seu áudio tá ótimo. YouTube e Instagram deram feedback. Então vamos lá. A nossa sexta palavra, que é a penúltima palavra, tem um pouquinho de paciência aí, irmãos. Vamos considerar que nós estamos começando esse ensino agora. É a palavra didascalia. Eita, pega. Didascalia, essa expressão tão importante neotestamentária do grego, que vai falar sobre a dimensão do ensino. Didascalia é essa dimensão educativa da igreja. E, né, irmãos, eu gostaria de ler um texto das Escrituras para a gente começar. Eu quero ler Atos, capítulo de número 2. E eu quero ler o verso de número 42. Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Yes. Então hoje a gente vai, mais uma vez, a partir dessa referência bíblica, né? Graças a Deus esse texto tem nos acompanhado, né? Em boa parte de nossa reflexão dessa série. Então, hoje não vai ser diferente. E além desse texto nutrir de significado bíblico mesmo, de trazer a revelação, de trazer clareza para muito daquilo que a gente está propondo falar nesses dias, particularmente para a nossa comunidade, esse texto compõe, né, faz parte da nossa história como igreja. Então não é... temos duplo motivo para celebrar estarmos falando nessa série tantas vezes e de diversas perspectivas a partir de Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Mas vamos ao ensino, a didascalia. A fé cristã, falar de didascalia é algo extremamente relevante, né? Porque didascalia tem tudo a ver com o epicentro da fé cristã. Por quê? A fé cristã tem o seu centro lógico, a sua estrutura lógica nas Escrituras. E quando eu digo aqui o centro lógico, é óbvio que eu não estou aqui colocando as Escrituras em pé de igualdade com Cristo. Mas estou pelo contrário, né? Eu estou associando as Escrituras como o quê? Como fonte de registro, ou como registro da revelação escrita de Deus. Então, o centro da fé cristã é a Bíblia, né? Mas eu prefiro chamar de as Escrituras porque a Bíblia tem uma certa estruturação, uma composição que já supõe a organização e a parte humana. Mas enquanto nós falamos ainda de registro da revelação, o registro revelacional,
nós estamos falando ainda da matéria bruta, né? Da matéria-prima muito natural, como ela foi concebida, dada pelo próprio Espírito, na inspiração dada aos escritores. Então, primeiro ponto para a gente avançar. Falar de didascalia é falar de fé cristã. Por quê? O epicentro lógico da fé cristã são as Escrituras. E quando eu digo Escrituras, repito, eu não estou comparando a Cristo de maneira nenhuma. Estou colocando as Escrituras como a ferramenta, a principal ferramenta de registro da revelação escrita de Deus, para que Cristo seja o nosso Cristo. Não sei se está dando para entender isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Para mim que estou aqui, tá claro. Claro, mano? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Você que está tanto no Insta ou no YouTube, quer fazer alguma pergunta? Ou ficou claro para vocês? Bom, então, qual é a segunda afirmação que nós vamos fazer aqui? Talvez é a primeira vez que você vai ouvir falar sobre esse assunto, então não se assuste. A Bíblia, ela é produto de pelo menos duas, eu diria três, mas hoje eu vou falar só de duas. Duas tecnologias altamente transformadoras. Só para dar o feedback, o pessoal falou que tá claro, tá, mano? Então, duas tecnologias altamente transformadoras. Vamos lá. A Bíblia, ela é produto, ou seja, resultado de duas tecnologias altamente transformadoras. Que são, primeiro, qual tecnologia foi utilizada para produzir a Bíblia? Tem uma tecnologia, não tem? Tem. Que tecnologia foi utilizada para que a Bíblia que você tem hoje, que você lê hoje, se tornasse essa Bíblia? Primeira tecnologia, a escrita. Alguém vai falar, achei que ia falar uma grande revelação. Não, mas a dinâmica do que nós estamos falando aqui é importante que você entenda. A escrita é uma tecnologia. Então, primeiro, nós temos, né, os primeiros hieróglifos, que são registros rupestres. O que seria isso? Seria uma espécie de imagem sendo traduzida por um símbolo, que é uma forma, seja ela qual for, de transferir o símbolo que está na mente para um registro exterior ou para um registro externo. Estou esquecendo que hoje a câmera está aqui, né? E aí eu estou falando lá, aí minha mão está aqui, ó. Então vamos lá. Tá vendo lembrar? Não, aí você deixou a câmera ali ainda, pô, tá me enganando ali. Então vamos lá. Primeira, não vou falar mais disso não, gente. Vou pular o assunto aqui. Primeira tecnologia, a escrita. Deu para entender isso. E qual é a segunda tecnologia? Por quê? A Bíblia que você tem aí, ela é utilizada da tecnologia da escrita? Não. Então, como é que você tem uma Bíblia? Porque existe um homem, a transmissão pelo homem da informação. A transmissão pelo homem? Não. Não é por isso que você tem uma Bíblia na sua mão. Tem impressão, na verdade, né? Na prática é imprensa. Qual é a tecnologia, as duas tecnologias de alta transformação que foram necessárias para que a Bíblia se tornasse a Bíblia? A escrita e logo em seguida a imprensa. Legal. Ou, falando de tecnologia, a prensa gráfica.
Porque a prensa gráfica foi a tecnologia utilizada para que aquilo que anteriormente era obtido por meio da escrita se tornasse agora reproduzível. Muito legal. Então, para que tivéssemos Bíblia, precisamos de duas tecnologias. A primeira reflexão que eu quero propor, antes da gente entrar no assunto de didascalia, talvez assuste um pouco os evangélicos, que é se a Bíblia, que é a Bíblia, que é o centro lógico de toda a fé cristã, ela é consequência, ou seja, produto de duas tecnologias, será que as tecnologias cessaram? Certamente não, né? A digitalização hoje, por exemplo. Exato. A digitalização já é uma evidência de que a Bíblia, como Bíblia, está sofrendo alguma transformação. Por enquanto aqui nós estamos nos restringindo à forma da Bíblia enquanto livro. Não é isso? Sim. Mas será que a Bíblia, como agora a forma, como envelope de conteúdo, ela também encerrou-se nos seus desenvolvimentos ou nas suas atualizações tecnológicas? E aí, do que eu estou falando aqui? É muita brisa, né? É uma reflexão importante de ser feita. Porque vejam bem, pessoal, você que está no YouTube aí, a Bíblia como livro pressupõe duas tecnologias altamente transformadoras. Mas e a Bíblia como palavra de Deus? Pressupõe alguma tecnologia? A Bíblia, quando você pega a sua Bíblia, assim, hoje no celular, mas antes no livro apenas, você estava pegando a palavra de Deus na sua mão? Não. O que você está pegando? Pegando um livro, né? Um veículo através do qual eu poderia ter acesso. Ótimo. À voz. Então a Bíblia como livro, ela é apenas um veículo. Ou seja, o recipiente da palavra de Deus, o envelope que envolve aquilo que é a palavra de Deus. Esse recipiente, Bíblia, nós estamos vendo que ele está sofrendo alterações quanto à forma. A digitalização. A chegada de uma nova tecnologia influenciou ou está influenciando a atualização para um novo formato, o formato digital. Enquanto palavra de Deus, a Bíblia será que é o último recipiente da palavra de Deus? O último veículo da palavra de Deus? Não. Então, essa é a primeira coisa que nós queremos destacar aqui. Porque Deus nunca planejou que a Bíblia fosse eternizada. Mas, em todo o tempo, no coração do Senhor, o propósito é que a palavra de Deus fosse eternizada. Uau. Então, presta atenção. A primeira vez que surge a palavra de Deus na história, passível de comunicação por meio de veículo, não é em livro, é em pedra. E escuta, irmãos, aquilo que eu estou falando. A última vez que a palavra de Deus vai aparecer na história não é em livro, é de carne e osso. E não é em Cristo, porque ele já ressuscitou, é na igreja. Muito precioso isso. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus tem um veículo que, em suma, na maior parte da história, tem um veículo que predominou a história, mas não é sagrado,
que é o livro. Para isso, Deus levantou um veículo que foi feito do DNA do seu próprio Filho, a igreja. Então, o que é que os anjos, principados e potestades, estão ansiosos por ver? Porque eles não conhecem. Efésios 3, 9, 10. O que é que diz? Que eles estão na expectativa de compreender o mistério de Deus. Que Deus desejou, intentou, decidiu, pré-ordenou que será revelado na igreja. Ou seja, os principados e potestades têm uma ansiedade, e a ansiedade que ocupa o lugar central dos seus corações é conhecer a palavra de Deus como palavra eterna de Deus. E a palavra eterna de Deus está definida pelo próprio Deus para que se manifeste a partir de Cristo, que é a palavra, na igreja. Por isso eles estão observando a igreja, porque o que eles querem, na verdade, é conhecer o Evangelho. E para conhecer o Evangelho, eles precisam da palavra de Deus. E o que é o Evangelho? A palavra de Deus num corpo. Aí alguém vai dizer, é Cristo? Sim, mas não em Jesus. É Cristo na igreja. O corpo místico, no caso. Exatamente. Uau. Muito top. Alguém tá aí comigo? Rapaz, a galera tá botando uma coisa. Então, Desculpa, irmãos. Estão seguindo aquela dinâmica de manter os resumos, de colocar as frases-chave. E pastor Anderson mandou uma pergunta. Na escritura não existe a nomenclatura Bíblia? Não. Não, pastor. Essa nomenclatura ela é grega, né? E ela é bem posterior, inclusive aos textos bíblicos canônicos, né? Sobretudo os textos do Antigo Testamento. Então essa nomenclatura ela é bem moderna, né? Não tem esse... Fica de boa. O que foi acontecer? Desligou a câmera e a gente está acostumado a arrumar ali. Bora lá? Outra observação. Deu para entender esse negócio de tecnologia? Acho que é meio esquisito aqui, esse trem, né? Mandaram aqui Evangelho, Palavra de Deus e um corpo místico. Ai, que isso, hein? Tá visitando a casa de presbíteros, hein? Deus pesou na mão. Piada interna. Por isso que tá com o entendimento tão aguçado. Vamos lá. Então, o que se a palavra de Deus tem um veículo que não é definitivo, mas é de alta performance, as Escrituras, ela precisa de uma tão poderosa quanto dinâmica de desencapsulação. Sim. Imagina o seguinte, irmãos. Se eu tenho uma ferramenta muito desenvolvida para colocar o conteúdo dentro da cápsula, eu vou precisar também de um organismo muito desenvolvido para extrair daquela cápsula o conteúdo que está escondido dentro daquela cápsula. E qual é o segredo, ou a dinâmica, ou a dimensão deixada pelo próprio Deus para que a palavra eterna de Deus fosse desencapsulada da Escritura no interior da igreja? Didascalia.
O que é didascalia é a graça e a responsabilidade dada pelo derramamento do Espírito aos homens de Deus, para que eles se tornassem aptos a desencapsular verdades eternas e torná-las verdades presentes. Então a didascalia tem a ver com essa dinâmica educativa da igreja. Essa capacidade de extrair aquilo que pode até ser aparentemente incompreensível, né? Na verdade, fazendo uma ponderação sobre isso, né? É possível, sem didascalia, compreender em plenitude aquilo que se decidiu comunicar? Não. Não é possível porque há uma dinâmica no reino de Deus. E essa dinâmica se chama discipulado. E o discipulado exige a dimensão didascalótica, que seria, para que alguém entenda, alguém precisa explicar. Show de bola. Por que isso é uma exigência do Evangelho? Sim. Por quê? Porque senão nós caminharíamos sozinhos. E em Cristo é impossível que eu alcance o propósito eterno sozinho. Muito show. Porque isso já se agrega diaconia, poimenia, né? Martiria, muito bom, top. Oi? E já estou no terceiro ponto da introdução, irmãos. Olha! Isaías, pode parar de ficar fazendo figuinha aí para não dar uma hora, tá? Então vamos lá, para a gente concluir aqui a introdução. Mas AP, lá no texto que você leu, fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, didascalia é doutrina? Não. É que esse texto é um texto elucidativo, é um texto pedagógico, para compreendermos o que é didascalia. Mas didascalia é o que os apóstolos faziam, que esse texto está elucidando. Aquele texto, na verdade, usa a expressão didaquê, né? Que é doutrina. Doutrina no grego vem de didaquê. Didaquê tem a ver com esse ensino, com essa questão doutrinária. Então, vamos desmistificar uma coisinha aqui já? O que é doutrina para o Novo Testamento? É ensino. Doutrina não é regra. Doutrina não é lei. Doutrina para as páginas do Novo Testamento significa ensino. Então, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ai, ai. Vamos lá? Primeiro ponto. Vamos ver essa dimensão da didascalia já desde o Antigo Testamento. Então quero mostrar, como fiz em outras palavras, a herança escriturística que há em conexão com essa questão da didascalia. O primeiro texto que eu quero ler, para fazer um aporte histórico aqui, bíblico, está em Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler o verso 6 e 7. Me ajuda aí, Rafa. Tá. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muito bom, eu gosto da versão que diz, e as inculcarás.
Show de bola, vamos ler o segundo texto? Vamos lá. Neemias, capítulo 8, versos 2 e 3. Tchaik. Neemias 8, 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 7 ou podemos ir até o 7, né? Do 2. Não, é Neemias 8, Sim. 2 e 3. 2 e 3, desculpa. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Uau! Cara, assim, eu sou tentada a falar sobre esses textos, mas eu só queria mesmo mostrar, nota aí, gente, medita nesses textos. A importância de desenvolver nos nossos filhos, nas nossas crianças. E aqui nós estamos falando disso, mas na verdade não é restringindo esse ensino, mas perceba na linguagem a intencionalidade do que a palavra de Deus pode provocar ao ser dada como caminho, como fonte de instrução, como luz que ilumina para um ser humano. O quão poderosa é essa dinâmica na relação com a palavra de Deus. Então, pelo que eu já disse antes, eu gastei mais tempo na introdução para que agora a gente pudesse ser mais prático. Quando estamos falando dessa dimensão, olhando desde lá dos textos mais antigos, estamos falando de bibliolatria? Não. Estamos falando de ser salvo pelo conhecimento bíblico? Também. Não, porque a salvação está em Cristo Jesus. Mas apesar de não estarmos afirmando uma bibliolatria, o que estamos fazendo ao mencionar tanta importância, chegando a considerar as Escrituras como o centro lógico da fé cristã? O que estamos propondo é afirmando a nossa memória, a nossa mente, a nossa consciência, a necessidade de construir uma história escriturística, ou, atualizando o termo, nós poderíamos chamar de construir uma história profética. E quando eu estou falando aqui de profética, eu estou me referindo ao quê? A uma mentalidade que venha, que surja da palavra de Deus. Eu acho que é imprescindível, irmãos, para nós caminharmos como igreja para o lugar que nós estamos nos propondo ir, nós pensarmos na necessidade urgente de construirmos uma história que emerja das Escrituras e que a palavra de Deus dê a nós a nossa identidade e dê a nós toda a ferramentalização que será necessária para a obra que estamos nos propondo a fazer. E é isso que nós precisamos chamar de profético. Não é... Isso não é profético. Profético tem a ver com uma medição, uma aferição de uma compreensão que emerge das Escrituras. É isso mesmo? Foi muito boa essa definição. Uma compreensão, uma mentalidade que emerge das Escrituras. Porque na maioria das vezes o profético está mais atrelado a essa parafernália. Eu não gosto de usar a expressão mística, porque distorcer mística também é desleal, né, cara? Sim, com certeza. Distorcer o significado de místico também é desleal. Essa parafernália, acho que porque as Escrituras são místicas. Exatamente. Então distorcer a palavra mística é desleal. Essa parafernália, né, mano? Esse barulho que se chama de profético.
Porque tudo isso é feito sem mentalidade escriturística. Exatamente. E aí, para finalizar, por que isso é tão importante? Afirmar a memória, a necessidade de construirmos uma história escriturística. Por que isso é tão importante? Eu queria ler um texto que vai mostrar a importância disso para nós. 1 Pedro 3,15. Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A esperança que nós temos vem de onde? Justamente desse conhecimento da Escritura. Né? Do conhecimento da história bíblica, da compreensão das Escrituras, irmãos. Vocês estão comigo? Você está entendendo? Você aí, você que está sentado aí, a bunda no sofá aí, você está entendendo isso? Entendeu, Cecília? Então assim eu quero fechar o ponto 1. Ponto 2. Quais são os problemas que nós enfrentamos sobre o assunto do ensino? Vou ser bem rápido aqui, tá? O primeiro problema que é muito comum nos nossos dias, a confusão que há de chamarmos de doutrina usos, costumes e regras dos homens. Quem nunca ouviu, eu não vou em tal comunidade, em tal igreja, porque lá não tem doutrina. E ao falar isso, abre parênteses, a pessoa estava, na verdade, considerando a medição da saia da irmã. Então, como é que eu posso chamar de doutrina os centímetros permitidos de irmãs usarem saias ou não? Se o tamanho do bigode do pastor se deu para fazer dobra na ponta ou não. Até dobra na ponta é permitido. Dobra na ponta para frente não é mais permitido. Isso não é doutrina. E eu não estou sendo contra isso, porque se você se propõe a viver socialmente com um grupo de pessoas, você vai precisar entender que você precisa se sujeitar aos acordos comuns daquele povo, daquele grupo de pessoas. Então, não é uma questão de ser ou não doutrinário, é se você está, de fato, comprometido com aquela causa local ou não. Se você está e o acordo nesse ambiente é esse, você precisa estar sujeito a isso. É uma questão mais cultural do cultural. Que então, na verdade não é doutrinário, né? Se confunde usos e costumes e regras com culturas. Primeiro problema. Segundo problema, o avesso a isso, que é compreender doutrina como uma coisa estritamente teórica, pesada, filosófica, dogmática. Então, normalmente nós temos esses dois polos, que são os problemas para a compreensão e a prática didascalótica da igreja. Então, o segundo ponto aqui é apresentar para vocês os problemas que nós temos que lidar, mas isso tudo não é a esfera onde nós queremos atuar. Nós queremos estar no terceiro ponto desse ensino, que é como compreender, então, didascalia e a didaquê bíblica. E aí eu quero fazer algumas afirmações, já caminhando para o fim. Presta atenção nisso. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, certamente ela estava baseada em quê? Veja bem, nós estamos falando de didascalia, didaquê. O texto que traz luz a toda a nossa compreensão é Atos 2,42. O destaque é a parte A, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, irmãos.
o povo perseverava na doutrina que era dos apóstolos. E a doutrina que era dos apóstolos estava baseada em quê? Os ensinos de Jesus, né? Nos ensinos de Jesus, que tinham qual embasamento histórico? As Escrituras. Então, fazendo um raciocínio lógico, eu levo você junto comigo a compreender o seguinte: se nós estamos então falando de doutrina dos apóstolos, a primeira compreensão que nós temos que ter é: a doutrina dos apóstolos tinha um embasamento nas Escrituras. Então, onde é que as doutrinas dos apóstolos estavam embasadas? No Antigo Testamento, irmão, meu camarada. As doutrinas apostólicas estavam embasadas no Antigo Testamento. O que mais podemos afirmar da didascalia bíblica? É que, além, se não bastasse, a doutrina dos apóstolos está firmada nas Escrituras, e aqui eu digo Escrituras me referindo ao Antigo Testamento, porque não existiu o Novo Testamento ainda, obviamente. Mas, ao afirmar isso, nós não estamos fazendo uma afirmação seca, crua, nua. Por quê? As Escrituras passaram por uma chave, por um crivo, por um funil de interpretação. Nós chamamos isso de hermenêutica. E qual é a chave hermenêutica pela qual os apóstolos passaram a colocar as Escrituras? Jesus Cristo. Então vamos lá, o ensino dos apóstolos estava baseado nas Escrituras, mas existia uma chave de interpretação a qual eles passavam as Escrituras, chamada Cristo. Show! Então, colocamos lá a matéria-prima, Escritura. Lá no início da esteira, entrou dentro da máquina, moeu ela. Qual é a máquina? Cristo. Saiu aqui na esteira de produção. Agora, nós temos nas nossas mãos um ensino teórico ou prático? O ensino dos apóstolos, irmãos, era completamente prático. Doutrina não é uma teoria vazia de significados diários, mas cheia de conteúdo intelectual. Doutrina é algo que, quando eu escuto, eu sou como é que chama isso? Entusiasmado a botar aquilo em prática na minha vida. Isso é o ensino dos apóstolos. Os caras estavam trazendo toda a Escritura, o Antigo Testamento, colocando dentro de Cristo e passando por Cristo. O que resultava era como eles iam viver aquilo. Destaco então, para finalizar, a ênfase dos ensinos apostólicos que foi dada a Mateus, aos evangelhos, mas sobretudo aos ensinamentos práticos de Jesus em Mateus 5, 6 e 7. Então esse foi basicamente o suprassumo, a concentração, a maior do ensino dos apóstolos, o Sermão do Monte. Então, concluindo didascalia, qual é a conclusão que eu quero fazer com os irmãos? O que nós precisamos como igreja? Nós precisamos como igreja de uma clara e definida estratégia que traga essa instrução e edificação, né? Podemos chamar instrução e edificação contínua na vida dos irmãos. Para quê? Para que sejamos levados à maturidade e ao pleno desenvolvimento
na direção do propósito eterno de Deus. Então, ter uma estratégia clara e definida de instrução e edificação contínua aos irmãos, ou seja, que não para, é a garantia de que os irmãos serão levados como igreja à maturidade, à estatura e ao pleno desenvolvimento da fé. Contínuo porque justamente é altamente prático, né? Cara, se eu converso com você hoje, Rafa, sobre a visão bíblica sobre a criação, o que a Bíblia vai falar sobre o cuidado com a criação, com a terra, hoje, e daqui a 5 anos eu nunca mais falei com você sobre esse assunto, que diferença prática isso vai fazer na sua vida? Quase nenhuma. Porque você, primeiro, não vai alcançar maturidade, e segundo, maturidade é verticalidade. E plenitude é horizontalidade. Então você não vai alcançar nem estatura e nem largura. Como é que você vai viver? Aquilo vai ficar solto, na verdade, como uma informação. Como uma informação. Então nós temos uma igreja hoje. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Que ensina sem fundamentar. E que fundamenta sem praticar. Uma igreja de meninos que é levada por todo o vento de doutrina e que não transforma a geografia onde ela está. E eu queria finalizar fazendo a leitura de 3 textos bíblicos com os irmãos. Dura o ciclo vicioso que isso produz, né? Porque quem é gerado assim, na verdade, é distorcido. E isso vai se reproduzindo em outros. Meu Deus. E aí eu queria ensinar para vocês, mostrar para vocês. Eu gosto muito dessa palavra didascalia e dessa sexta dinâmica da igreja, irmãos. Por quê? Porque basicamente isso tem sido a ênfase do meu ministério durante muitos anos. Então, o que nós somos como igreja, somos por causa, principalmente, de didascalia. Então, nós estamos em uma série que foi pensada, que foi planejada, organizada há 2 anos atrás. Por quê? Porque precisa ser claro e definido a estratégia de instrução e edificação para maturidade e plenitude. Anotem isso. A estratégia tem que ser clara e definida para que a instrução e a edificação levem o corpo à maturidade e plenitude. Muito legal. Isso é muito forte. Clara e definida para levar o corpo justamente à plenitude e maturidade, através da instrução. Exatamente. Da instrução e da edificação. Então, para a gente concluir, eu quero ler 3 textos. Vamos finalizar o Insta e voltar lá com a galera, porque deu tempo. Rapaz, esqueci, cara. Agora já foi, acho que já. É 2 minutinhos, mano, só para encerrar mesmo. Pessoal do YouTube já vai abrindo aí a Bíblia no livro do profeta. Na verdade, nós vamos ler Mateus primeiro. Mateus 24, acho que é 14 e 15. Pronto, Diogo. Liberadinho.
Irmãos do YouTube, vocês são crente demais, cara. Vocês estão aí até agora com a gente. Pai, não ficou ruim de gravar assim não, hein? Não. Pra fazer o controle da câmera aqui. Gostei. O Olivia mandou uma pergunta. E a Dai mandou um comentário. Comentário da Dai. A estratégia tem que ser... Ah, tá. Ela transformou em frase aquilo que você estava falando conosco. Mas a Lívia mandou uma pergunta. É aí que alcançaremos a estatura de varão perfeito? Não é... Essa pergunta sua é venenosa, hein, mano? De graça, assim, acho que eu não vou responder, não. De graça, assim, acho que não. Ela mandou, eu tô viajando e colocou um riso aqui. Lívia, a dinâmica da igreja, ela também exige uma série de outras palavras que, quando operam simultaneamente, levarão a igreja à estatura do varão perfeito. Inclusive, os 5 ofícios ministeriais, que está anterior a esse texto que você mencionou, o 4:11 de Efésios, vai dizer que Deus, em Jesus, deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, vamos lá por partes. Se eu olho para esses 5 ofícios ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu já estou entendendo que esses 5 ofícios ministeriais trazem uma responsabilidade das 7 palavras dinâmicas da igreja. Show. Ela colocou, seria o caminho, então. Aquilo que didascalia é o caminho. Didascalia é uma das formas, ou a principal ferramenta pela qual os 5 ofícios ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nortearão, balizarão a edificação da igreja para alcançar a plenitude ou a estatura do varão perfeito, como você brilhantemente mencionou. Então, esse é um assunto para a gente conversar muito. Vem aí, Escola dos 5 Ministérios. Online agora, né? Online, plataforma online. Inscreva-se aqui no link da bio. Dos cards. É brincadeira. Podia fazer uma escola dos 5 ministérios online. Não ia dar ruim não, hein? Ô, Chai, que Fazer igual o povo do... Quem quer escola dos 5 ministérios online, dá um like. Sai lá. Se passar de 50 mil comentários, irmão, nós faremos uma escola de 5 ministérios. Boa. Mas ela falou que aos poucos ela está conseguindo compreender, sim. Muito bom, Lívia. Qualquer coisa, você pode ir no particular e falar com o Rafa, tá? Tamo junto, Lívia. Então vamos lá pra gente concluir, galera. Eu tô brincando, mas é sério, viu? A gente pode, de repente, até fazer uma conferência aí online, Seria de repente, legal. para falar sobre 5 ministérios. Quem sabe aí mês que vem a gente faz isso, né? Seria legal. Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Eu quero mostrar agora isso aqui para vocês na prática. Os escribas me ajudaram aqui, minutos antes da aula, a encontrar algumas informações. Mateus capítulo 24. Acho que é o 14 e o 15, mano. Vou separar essas coisas. 15, né? A partir do 15. 15. Profeta
Até o 17. Uhum. Quando, pois, virem no lugar santo, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Então, parou. Jesus está aqui falando sobre o sermão profético de Dascalia, sim ou não? Sim. E ele está usando a dinâmica que nós já compreendemos, interpretando as escrituras a partir da sua ótica, trazendo isso para a vida prática dos cristãos, dos irmãos. Sim. Jesus dá a referência, que é o ponto de partida, ou pelo menos é a referência última que ele usa para citar o seu ensino. Tudo bem? Ele diz: quem lê Daniel, entenda. Então eu quero agora ir com vocês para o texto que Jesus está dizendo de Daniel, que é Daniel 9, verso 2 e 3. Qual versão você está lendo aí? NA. Daniel 9, versos 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Então, vamos lá. Depois vocês leiam aí na casa de vocês, Daniel 9. Desculpa, irmãos, não estou legal hoje. Daniel 9, verso 2 e 3, que é o que o Rafa acabou de ler. Sim. Depois vocês leiam do verso 20 até o 27. Porque o que o Daniel 9 está dizendo? Que Daniel estava meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras no livro do profeta Jeremias. E que nesse ponto, o entendimento dele foi esclarecido para compreender a destruição de Jerusalém. Lá na frente, onde nós começamos, Jesus está falando da destruição de Jerusalém. E está falando que, para o pessoal entender do que ele está falando, basta lembrar daquilo que Daniel falou. Daniel, quando vai falar o que falou, entendeu por causa daquilo que ele estava fazendo. E o que é que ele estava fazendo? Duas coisas. Por causa do que ele estava fazendo, lendo o profeta Jeremias. E por causa da experiência de que, depois de ler o profeta Jeremias e entender, aquilo foi tão violento que ele foi buscar o Senhor em oração. E aí, quando ele foi buscar o Senhor em oração, o que aconteceu? Ele encontrou. Porque daí o Senhor enviou Gabriel. Gabriel veio e falou para ele as coisas que iriam acontecer. E então ele profetiza. Então eu quero ir com você para trás disso. Porque Daniel estava lendo Jeremias. Então eu quero ler com você agora Jeremias para a gente entender em Jeremias o que foi que Daniel viu que Jesus explicou. Jeremias 25, nós vamos ler os versos 4, 5 e 12. Jeremias 25, 4, 5 e 12. Jeremias 25, verso 4, 5 e 12. Também, sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais desde os tempos antigos para sempre.
Próximo é o 12, né? Isso. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Uau! Então, Daniel estava lendo esse verso quando, abriu-se o entendimento dele e ele compreendeu aquilo que o Senhor faria, ou seja, que estava discernindo o tempo como é típico dos profetas. Então ele discerne pela Escritura o propósito e a agenda de Deus que está em operação. Mas quero que você leia de novo, Rafa, o verso 4 e 5, porque Jeremias está profetizando também dentro de um contexto. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas. Mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos. Perfeitamente, irmãos. E o César me ajudou aqui e achou para mim, que eu estava procurando aqui, a gente não estava conseguindo achar. Então, de que texto Jeremias está falando que os profetas... Quando os profetas, não é isso, Rafa? Isso, quando os profetas diziam. Quando os profetas diziam. Então, Jeremias está falando do quê? Gente, Jeremias está falando de um texto que ele estava lendo, que é 2 Reis 17, verso 13 e 14. Vamos ler? O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: olha os profetas aí que Jeremias citou. Voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. Uau! Jeremias estava falando desse contexto. Então Jeremias estava fazendo o que quando profetizou o que Daniel entendeu e que Jesus explicou? Também lendo a Escritura. Lendo a Escritura. E por sua vez, o texto que os profetas profetizaram em 2 Reis 17 é um texto da Torá que nós já lemos. Exatamente. Que é o fundamento histórico de toda relação com didascalia. Deuteronômio 6, do 1 até o 7. Quando o Senhor está proclamando a lei a Israel e os chama para um renovo de pacto, os convidando a colocarem a palavra de Deus como lugar central de suas vidas, inculca na criança. Cara, não sei vocês, mas isso é muito lindo. Eu tô chapado com isso aqui, cara. E aí, eu quero concluir lendo um último texto, não mais para participar dessa dinâmica, essa dinâmica eu encerro aqui, mas para concluir mostrando, ilustrando qual deve ser a postura da igreja para os nossos dias, com um testemunho que o apóstolo Paulo dá sobre a vida do seu filho amado Timóteo, né? E o texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E eu encerro com essa leitura, irmãos. Que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De novo, por favor. Que desde a infância... Desde a infância... alguém havia ensinado essa criança no caminho em que ela deveria andar.
Ou seja, o apóstolo Timóteo, que é provavelmente na história da igreja um dos pastores mais proeminentes que se faz menção, só foi Timóteo. Quem Timóteo foi? Por causa de didascalia. Lê de novo para a gente encerrar, Rafa. Verso 15, 16 e 17. Que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uau! É isso, irmãos. A dinâmica educativa da igreja. Didascalia. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem é a última palavra dessa série de ensinos. Querigma. Eita! Um beijo no coração. Valeu. Tchau, galera. Falou, pessoal!